Diz assim o contexto: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pega um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, e unge com ele os pés de Jesus e o enxuga com os cabelos. A casa se enche com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia de Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele importasse com os pobres, na verdade. Ele era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque às vezes a gente se atenta muito em dizer que ela ofereceu o seu melhor a Jesus. Realmente, ela deu aquilo que que tinha de maior valor dentro da sua residência para a presença ali de Jesus. Mas nós temos que nos atentar ao seguinte fato, que muitas das vezes a gente se coloca como Judas, porque a gente acha que o que nós estamos oferecendo para Deus é algo que é baseado numa troca. Nós não entendemos que quando nós ofertamos a Deus, nós não estamos ofertando algum bem ou dinheiro, nós estamos ofertando quem somos. E a nossa oferta, essa nossa ação de dar algo para Deus, ela carrega uma natureza por trás. E essa natureza tem que ser carregada do conhecimento que nós temos de Deus. Toda a nossa ação tem que revelar um conhecimento de quem Deus é, de quem Deus nos tornou. Porque nós achamos que apenas o fato de fazermos o ato é que revela quem nós somos. Mas se você prestar atenção lá também na oferta de Abel e Caim, Deus vai dizer para Caim: não é certo que se você proceder bem, a sua oferta será aceita? Nós temos a intenção de manifestar algo e não entendemos que quando nós temos essa intenção, junto com ela, é revelado um conhecimento, um grau de maturidade de Deus. Então, todas as vezes que nós dizemos para você ofertar e dizimar na igreja, nós não estamos conduzindo você apenas ao ato, mas nós estamos conduzindo você a se autoavaliar quando você é colocado nesse contexto de ter que dizimar e ofertar, o tipo de conhecimento que você tem de Deus, porque a forma como você oferta e dizima vai revelar o conhecimento que você tem de Deus. Se o seu coração é endurecido quando é necessário você dizimar e ofertar, é porque você conhece pouco a Deus. Se o seu coração se entristece quando você é levado a dizimar e ofertar, é porque você conhece pouco a Deus. Por isso que Paulo diz lá à igreja de Corinto: olha, quando vocês forem fazer este ato, façam com alegria. Porque quem tem o conhecimento de quem Deus é, irmãos, sabe que isso aqui, para Deus não é nada. A Bíblia diz que Deus não precisa de nada que nós damos a Ele. Mas isso para nós pode ser tudo, porque revela o grau que nós estamos de maturidade em Cristo Jesus. E não falo somente de dinheiro, sabe? Toda ausência na igreja, se o seu coração não se move no sentido de responsabilidade, que aquilo é tua responsabilidade também, é porque você ainda não tem um conhecimento de quem Deus é. Você não tem um conhecimento do que é a igreja. A igreja é essa comunidade, irmãos, é essa família de Deus, onde todos têm que se colocar responsáveis, uns pelos outros. E quando eu falo de dizimar e ofertar, é isso, sabe? Você olhar, às vezes, uma lâmpada queimada e dizer: isso é minha responsabilidade, porque este é o meu lugar, esta é minha igreja. A Bíblia diz que quando esta mulher joga esse perfume aos pés de Jesus, todo o ambiente é perfumado. E a nossa vida tem que ser vivida nesse sentido, irmãos, de que toda a nossa ação venha trazendo junto com ela esse perfume. E de que não apenas aquela pessoa que está recebendo venha a ser, sabe, agraciada, abençoada, mas de que todos os que estão ao redor venham sentir isso. Assim como eu disse no começo, olhar para nós e dizer: olha, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus,
A vida dela traz, junto com todas as ações que ela faz, um perfume. A vida dela traz, junto com tudo aquilo que ela fala, uma verdade. E isso gera, sabe, o desejo de conhecimento das pessoas por esse Deus que nós dizemos servir, irmãos. Que não adianta nada a gente falar e não sermos. A Bíblia diz que nós seríamos testemunhas de quem Deus é, não que daríamos apenas testemunhos. E o que gera, sabe, conhecimento nas pessoas de quem Deus é quem nós somos. O testemunho que nós geramos. As ações que nós fazemos. Então, todas as vezes que a gente fala de dizimar e ofertar aqui na igreja, a gente tem que se contestar disso, sabe? Que tipo de conhecimento que eu tenho de Deus que gera isso dentro de mim? Por que eu tenho essa dificuldade? Porque se você dizer que é financeiro, é apenas uma desculpa, porque tem outras formas de você se ofertar à igreja. Se você dizer que é por alguma ausência, é apenas uma desculpa, porque todos têm algo a oferecer, irmãos. A Bíblia diz que Deus chamou um a um e não colocou um sobrepeso sobre essa pessoa que ela não seria capaz de carregar. Então, todos temos a capacidade de oferecermos algo enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Todos, irmãos. Essa nossa opção de apenas ficarmos sentados e estarmos nos cultos ao domingo é uma escolha nossa. Mas quando você se empenha em fazer parte realmente daquilo que Deus propõe como família, como igreja, você vai recebendo conhecimento, propriedade, e isso vai te movendo, te dando o desejo de realmente fazer parte, te dando o desejo de realmente ser uma testemunha, te dando o desejo de realmente, sabe, ser esse perfume que aonde chega o ambiente é tomado. É maravilhoso, irmão, sabe? Nós que somos homens, a gente às vezes é até orgulhoso, mas quando você chega num lugar, chega uma pessoa perfumada, sabe? Às vezes um outro homem perfumado, você sente aquilo, você fala, meu Deus. É constrangedor, mas é algo que é notável. E nós, como cristãos, deveríamos ser assim, sabe? A gente deveria chegar nos ambientes e a pessoa sentir aquele cheiro agradável, aquela coisa gostosa. Mas muitas vezes a gente chega e junto vem o fedor da nossa vida, sabe, irmãos? Eu gosto dessa passagem porque é isso. O perfume é algo muito, sabe, muito íntimo. Geralmente a gente compra para passar em nós e nós nos tornarmos cheirosos. Mas você vê essa mulher, sabe, ofertando o seu perfume a outro. E aquela ação, sabe, perfumando o ambiente. E nós temos essa mentalidade quanto é dinheiro. A gente busca a Deus para agariar fundos, bens para nós. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos buscar recursos em Deus para manifestar quem somos para os outros. Então que você tenha essa maturidade, irmão. Que você tenha esse desejo, esse coração desejoso no dizimar e ofertar. E falar, Senhor, olha, se hoje eu não tenho, me impossibilite ter. Não para que eu venha guardar para mim, mas para que eu consiga perfumar ambientes por aí, para que eu consiga revelar quem Tu és por aí, para que eu consiga, Senhor, sanar ausências por aí, através daquilo que o Senhor possibilitou que eu angariasse, que eu conseguisse. Amém? Se coloque de pé. Senhor, nós Te damos graça, porque até que o Senhor tem nos mantido de pé, em meio a tantas circunstâncias, dificuldades, o Senhor ainda tem sido fiel conosco, mesmo em meio à nossa infidelidade, o Senhor se faz presente, Pai. E assim como nós acabamos de ler aqui nessa passagem, Senhor, nós queremos, Pai, ser testemunha viva de quem Tu és. Queremos, Pai, através das nossas ações, gerar conhecimento nas pessoas de quem o Senhor é, Pai. Queremos que elas olhem para nós e através daquilo que fazemos, falamos e agimos, que elas consigam enxergar o Senhor por trás de tudo isso, Pai. E que a cada dia nós cresçamos em graça, conhecimento, de fé em fé, de glória em glória, através do Teu Filho Jesus, que não falte, Pai, na mesa dos Teus filhos, que as dificuldades venham ser sanadas, que as ausências venham ser, Pai, suprimidas, e que o Senhor continue, Pai, mantendo as portas da Tua igreja de pé, e as portas da Tua igreja aberta, é o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo e tua oferta, fique à vontade para dizimar e ofertar.
Muito bem, muito bem. Bom dia a todos, feliz Dia dos Pais. Hoje muita gente está já reunido com a sua família aí, talvez já preparando o almoço para o Dia dos Pais. Mas nós que almoçamos um pouco mais tarde estamos aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Rapidamente eu queria que você abaixasse a sua cabeça para eu estar fazendo uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui em Tua presença e nós te agradecemos pela oportunidade de poder ouvir a Tua voz, de aprender um pouco mais da Tua palavra. Em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão, ó Deus, por tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, por todas as nossas decisões, atitudes, pensamentos que corrompem o nosso relacionamento contigo. Nos ensina, Deus, a viver de maneira agradável ao Teu coração. Nos ensina, Senhor, a viver com temor, ó Pai, e tremor, que nós possamos viver, ó Deus, alinhados com a Tua vontade e não a nossa vontade. Nos ensina a renunciarmos a nós mesmos, para que o Senhor venha crescer em nós, a cada dia, a cada manhã. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém, amém. Glória a Deus. O tema de hoje é Noé, o pai. Se você ler rápido, você vai ler não é pai. Mas não é isso que nós queremos dizer. É Noé, o pai, ou o bom pai, tá bom? Nós vivemos nos dias de hoje, vivemos dias onde a referência paterna, ela vem se desmoronando. Aos poucos, mas a referência paterna, ela vem se desmoronando. Talvez pela ausência da hombridade, ela vem aos poucos destruindo a essência da paternidade. Através da falta de tempo do homem, dos conceitos errados, da mídia, dos erros, dos traumas, dos medos. As dificuldades da vida, elas não deveriam nos afastar das responsabilidades que temos. Porém, infelizmente, muitos filhos estão crescendo como órfãos de pais ausentes e distantes da paternidade bíblica. Existe uma paternidade bíblica, existe um padrão do que é ser pai, existe um padrão da responsabilidade paterna escrita e descrita na Bíblia. O que podemos então fazer para nos mantermos firmes em todo esse sistema corrupto, em toda a falta de hombridade, em toda a ausência da paternidade? O que podemos fazer para nos mantermos firmes diante dos erros, dos medos, dos traumas, das dificuldades da vida? É o que nós vamos discutir rapidamente aqui nesta manhã. E a história de Noé nos ensina muito sobre os dias de hoje. Assim como nos dias de Noé, hoje nós vivemos a mesma situação. E a situação é obedecer à voz de Deus e manter a sua família salvo na tempestade. Amém? Vamos aprender rapidamente 3 lições com esse bom pai chamado Noé. Todos aqui conhecem a história de Noé? Todos conhecem? Ok? Então Noé, ele foi o responsável em salvar a sua família e um casal de animais, conforme a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, se eu não me engano. A gente vai ler alguns versículos aqui. Sobre o dilúvio que ia vir sobre toda a terra. A maldade já estava tomada e Deus, ele começou a olhar e ver quem que poderia ali ser representante, né, responsável em salvar a humanidade. Então ele, olhando, ele vê o coração de Noé. Ele olha para Noé, ele vê o coração que aquele homem tinha e escolhe Noé para salvar a sua família, e não só a sua família, mas também os animais ali, ok? Para que depois do dilúvio que houve, e foi 40 dias e 40 noites, pudesse recomeçar a vida, ok? Então 3 lições que nós podemos aprender com a vida de Noé. É claro que hoje nós estamos falando um pouquinho mais específico para os pais, ok? Mas como pai, mãe, como cristãos, nós podemos tomar essa lição com certeza, ok? Primeiro, seja o alívio, diga isso, seja o alívio. Gênesis capítulo 5, versículo 28, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim:
E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos dará descanso, diga descanso, acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A origem do nome Noé significa alívio, descanso, conforto, tá? A cultura da época era assim, eles davam nome aos filhos mediante a situação que eles viviam, ou a situação que eles iam viver, ou para que aquele filho nasceu, ou qual era o propósito daquela criança. Então, era assim, eles olhavam para a cara da pessoa e falavam: ó, vai chamar Felipe, por exemplo, entendeu? Eles olhavam assim, treta, tá? Porque vai ser duro na queda. Então, coisas assim, eles olhavam para a cara da pessoa e falavam: esse aqui vai chamar José. Por quê? Entendeu? Eles tinham um significado. Então, quando Noé nasce, a criança nasce, Lameque dá o nome de Noé. O que significa o nome Noé? Alívio, descanso, conforto. Então, diante de uma notícia aterrorizante, qual que era a notícia aterrorizante? O mundo vai acabar. Só isso. Noé fala, Deus fala, o mundo vai acabar, eu vou destruir tudo. E Noé com certeza passou essa notícia aterrorizante para a sua família. Ele reuniu a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos e disse: o mundo vai acabar. Mas junto com essa notícia aterrorizante, ele trouxe conforto, alívio e descanso para a sua família. Então, a paternidade bíblica, ela aponta para a responsabilidade de trazer conforto para a sua família. Você que vai ser pai daqui uns tempos, já vai anotando aí. Conforto, alívio e descanso para a sua família. Diante de um problema, você não pode se aterrorizar. Você não pode chorar junto, você não pode estar ali demonstrando a fraqueza, mas você tem que ser o pilar forte. O homem precisa ser a coluna da sua casa. O homem precisa trazer o alívio. Diante da situação difícil com seus filhos, com a sua esposa, no relacionamento, a situação financeira, o que você estiver passando, você precisa ser o pilar. Você precisa ser o alívio. A tua esposa, os teus filhos, eles têm que encontrar em você o descanso. O papai está aqui. Pode acontecer o que for, mas o pai está aqui. O homem da casa está aqui. Vocês entendem isso? Nós precisamos ser o alívio. Agora para todos, independente agora de ser pai ou não, pai e mãe, você precisa ser o alívio para a sua casa. Você precisa ser o descanso para os seus familiares. Talvez aquelas pessoas que não conhecem Cristo, que não têm um relacionamento de intimidade com Jesus, é em você que eles vão encontrar o alívio, o descanso. Talvez você já passou por uma experiência que alguém veio conversar com você: eu estou passando por um problema, você pode me ouvir? Você pode conversar comigo? Por que ele fez isso? Porque essa pessoa vê em você um alívio para as suas dores, um descanso, um conforto para as suas lágrimas. Nós precisamos ser um alívio. Noé foi o alívio diante das acusações e das zombarias das pessoas, do resto das pessoas que zombavam não só dele, mas com certeza da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. Por que zombaria? Porque não existia nem chuva na época, o máximo que caía era um orvalho. Olha que curioso. Então, qual é a experiência? Hoje nós sabemos o que é temporal, nós sabemos o que é chuva forte, o que é vento. Esses dias estava um vento, eu vi na internet um vento, não sei que cidade que era, que país que era. Teve no Paraná, mas eu vi um fora assim, tipo, sei lá, tipo Dinamarca, não sei se vocês viram, que as pessoas chegavam a encurvar para andar na rua. Vocês viram isso? Viram? Que fantástico assim, ó. Eles andavam encurvados na rua, aquele vento, e eles andando assim, tipo Michael Jackson, quando está fazendo aquele efeito, e eles andando, cara. Então nós sabemos o que é temporal, o que é vento, o que é vendaval, mas na época, o máximo que a humanidade conhecia sobre água cair do céu era o orvalho. Então, desse orvalho, Noé anuncia: Deus vai destruir a terra com um grande dilúvio. Os caras não sabem nem o que é isso. Acho que nem Noé falava: mas o que é dilúvio, Deus? É muito orvalho? Aí Deus falou: um pouco mais. Entende?
Então, como que na mente do povo, da humanidade, que está acostumado com o orvalho sobre a relva, a terra ia ser inundada com águas? Então, com certeza, o tempo que Noé ficou pregando ali, eu não sei de fato quanto tempo ele construiu a arca, mas o tempo que ele ficou pregando e construindo e anunciando, olha, vai cair água, com certeza, e eu acho que a Bíblia até fala, que a família dele era zombada. Eles não levavam a sério, enquanto eles estavam anunciando e dizendo que, olha, vai acontecer uma coisa muito ruim aqui, entende? As pessoas estavam festejando, estavam zombando, tanto de Deus, como de Noé, como da sua esposa e dos seus filhos. Então Noé, ele não só foi um alívio para uma notícia aterrorizante, mas durante todo o processo, ele continuou sendo alívio para os seus filhos, para as esposas dos seus filhos, para a sua esposa. Ele continuou sendo a segurança. Se nós pudéssemos resumir alívio, descanso e conforto, em uma palavra nós poderíamos colocar segurança. Noé foi a segurança da sua casa. E a primeira coisa que nós aprendemos com Noé e com a paternidade bíblica é essa: seja o alívio para a sua casa. Amém? Muito bom. Segundo ponto, agrade a Deus. Diga bem alto, agrade a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, vamos continuar lendo então. Gênesis capítulo 6, versículo 7 e versículo 8 diz assim: E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agrade a Deus em um período em que todos os habitantes da terra desapontavam e entristeciam a Deus, feriam o caráter de Deus com suas atitudes. Noé era um exemplo agradável ao Senhor. E como eu disse no início, que a mesma realidade dos tempos de Noé, nós vivemos hoje. Eu digo referente a isso também. Eu não estou dizendo que toda a humanidade desagrada a Deus, mas em meio a um sistema caído, em meio às pessoas que hoje nem acreditam em Deus, porque na época todos acreditavam. Hoje as pessoas nem acreditam, está pior talvez. Ferindo o caráter de Deus, correndo contra os princípios, valores e fundamentos de Deus, no meio a uma sociedade caída que hoje nós estamos mergulhados, inseridos e caída em todos os sentidos, em todos os aspectos e áreas da vida. Em meio a tudo isso, nós precisamos ser exemplos de pessoas que agradam o coração de Deus. Homens, mulheres, adolescentes, crianças, jovens, nós precisamos ser exemplos de pessoas que agradam o coração de Deus. Noé agradou o coração de Deus. E quando eu digo que Noé agradou o coração de Deus, ou melhor, quando a Bíblia diz que Deus viu graça em Noé, né? Noé agradou o coração de Deus. A Bíblia não estava dizendo que Noé era perfeito. O fato de Deus ter se agradado com o coração de Noé, não diz que Noé era perfeito, ok? Não era perfeito, porque a questão não se trata da perfeição, a questão não se fala de perfeição, mas em meio às suas limitações, agrade ao Senhor com todas as suas forças. Noé não era um cara perfeito, e no final da história do dilúvio nós vemos que ele pisou na bola com Deus. Mas Noé agradava o coração de Deus. Por quê? Porque dentro da sua limitação, ele agradava o coração. Ele, dentro de suas limitações, ele dava todas as suas forças. O exemplo disso é que quando Deus, ele dá todas as especificações de como teria que ser a arca, ou a barca, enfim, ele fala para Noé, por exemplo, você percebe que Noé, ele era um agricultor, ele não era um construtor de barcos,
será um marceneiro, o que for. Então Noé era um agricultor. Então Deus, ele dá todas as especificações de como teria que ser uma arca, não para um construtor, mas para um agricultor. Então, dentro das suas limitações, Noé se entregou com todas as suas forças. Agradar o coração de Deus não está relacionado à sua perfeição, porque se tivesse relacionado à sua e à minha perfeição, nós estaríamos enrolados. Quando que nós conseguiríamos agradar o coração de Deus? Eu sou o primeiro da fila a falar, nunca, nunca. Nunca nós conseguiríamos agradar o coração de Deus. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos em construção. E aquele que se acha perfeito já é o mais imperfeito de todos, gente. Então, nós agradaremos o coração de Deus. O nosso coração vai agradar o coração de Deus, não pela busca da nossa, ou não por acharmos que somos perfeitos, mas pela nossa disposição em agradá-lo com todas as nossas forças. Olha só Gênesis, capítulo 14 até o 16, para você ter uma ideia do que um agricultor tinha que fazer. Ele diz, você, Deus, você porém, Deus dizendo, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-o em compartimentos e revista-o de piche, por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento. Imagina o agricultor falando isso, ouvindo isso. Tipo, Deus do céu. Tem como salvar aqui o mundo na minha área? Ali o José ali, o meu vizinho, ele é construtor de barco. O senhor está olhando para o cara errado. Para o agricultor. Um barco de 130 e lá vai cacetada aqui de metros. De não sei quantos de altura, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Imagina um agricultor ouvindo isso. Se fosse eu ia falar, Deus, vai todo mundo morrer. Porque se depender de mim, cara, esse dia eu estava trocando uma lâmpada e eu estava com medo de levar choque. Que terrível, cara. Mas é verdade. Quando eu chamo o Hudson para tomar um café em casa, ele vai com a mala de ferramenta. Porque ele já sabe que tem coisa para arrumar. Ele falou esses dias, Du, para apertar uma cadeira, é só você pegar essa chavinha aqui, ó. É muito simples, desse tamanho. Você pega aqui embaixo e aperta. Você pode fazer isso uma vez por mês, é tranquilo. Foi? Agrade a Deus, não pela sua perfeição, mas pela força, pela disposição. Olha o que aquele homem ia ter que fazer, gente. Quanto de árvore que ele ia ter que cortar. Acho que não tinha nem, mas como que eu vou cortar essas árvores aqui? Como que eu vou catar? Como que eu vou fazer tudo isso? Com a esposa, com os filhos. É uma loucura. Mas agrade o coração de Deus. Dentro das suas limitações, mas com toda a sua força. Com tudo que você tem, com todo o entendimento, com toda a disposição. Amém? Noé era um exemplo de pai, porque em um contexto completamente desfavorável, ele decidiu viver de forma contrária aos padrões do pecado e permaneceu obedecendo à voz de Deus. Ok? Então agrade o coração de Deus como pai, como mãe, como filhos, como cristãos. Vamos agradar o coração de Deus. Como? Mostrando a Ele que somos perfeitos? Não. Mostrando nossas falhas e dizendo, Deus, em meio às minhas falhas e dificuldades e minhas limitações, está aqui todo o meu esforço, toda a minha vida eu entrego a Ti. Amém? E terceiro e último ponto, diga, envolva a sua família. Gênesis capítulo 7, versículo 7, diz, então Noé, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa da água do dilúvio. Noé envolveu toda a sua família, desde a notícia aterrorizante, desde a persistência na construção e na pregação, em meio à zombaria, em meio ao sistema corrupto, em meio a todo mundo dizendo, você é louco, você é doido, não existe água que cai do céu nessa quantidade para encobrir as montanhas. Noé pirou. Em meio a toda essa situação, a família de Noé esteve com ele. Nenhum dos filhos se desviaram.
Nenhum dos filhos falaram, eu não vou ficar. Não. Pai, desculpa, eu até aqui ajudei a pregar, aqui construí aqui uma parte da arca, mas para mim deu. Eu cansei. Senhor, desculpa, mas está louco. Se Deus não falar comigo também, pai, então eu não vou te seguir. Nenhum filho questionou. A sua esposa não questionou. A referência de paternidade bíblica, ela dá essa autoridade para o homem. E essa firmeza de ele envolver toda a sua família no projeto de Deus, no reino de Deus. E é curioso, porque eu não sabia disso. Se você já sabia, muito bem. Mas eu ouvi essa história de Noé desde quando eu era bem uma manchinha marrom, bem pequenininho, na escola dominical, nas igrejas batistas. Eu sempre ouvi a história de Noé e cantei músicas sobre a vida de Noé, mas eu nunca tinha percebido o versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10, eu nem anotei aqui, é só uma curiosidade. Versículo 10. E depois dos 7 dias, o quê? Que eles entraram na arca, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ou seja, Noé terminou de construir tudo, pegou a sua esposa, os seus filhos, as esposas dos seus filhos e falou, vamos agora, porque o dilúvio vai vir. Imagina só, Dani, que louco. Aí eles entram dentro da arca, e depois de 7 dias, cara, 7 dias o dilúvio veio. Eles ficaram 7 dias trancados dentro da arca, com um monte de animal, com cocô, com um monte de coisa, não podendo sair. Imagina que loucura. Imagina, 7 dias, o primeiro dia, não, tranca porque vai chover, plá. Aí o primeiro dia, nada, vamos dormir, amanhã vai amanhecer chovendo, a arca vai estar assim, ó, cuidado, se segure. No outro dia, nada. Sabe o que é 7 dias trancado? Mas todos confiando no Pai. Cara, ficou 7 dias, eu estava lendo, falei, nossa, eu nunca tinha percebido isso aqui. Porque às vezes, nós queremos manter a nossa família, e não dá um ano, parece que eles estão dispersos. Não dá uma semana, parece que você quer envolver a sua família no reino, num projeto. Não sei se você já passou por essa experiência de, por exemplo, eu falo isso muito para os meus filhos, falo, entre no carro que a gente já vai. Entre no carro que a gente já vai. Aí os 3 entram no carro. Sem brincadeira, passa 30 segundos, os 3 estão fora do carro. Vocês não têm noção qual é a correria? Vocês têm. São 4 meninas. 4 meninas, oh Deus, 4 meninas. Gente, vocês não têm noção do trabalho que a gente tem para vir na igreja. É de verdade, cara. Eu falei um dia, eu queria filmar. A gente acordando, pá, escova o dente de um, escova o dente de outro, vai, troca outro, enquanto tá bebendo o leite, cai o leite na roupa, troca esse aqui, troca esse. Cara, é uma loucura. Entra no carro, quando eu vi, o outro já passou por aqui. Falei, ué, tinha 2, 1, 2, 3. Esses dias tinha 4 crianças no carro. Eu falei, ué, tem mais um, eu não sabia? Era o vizinho, cara. Eu só vou cantando as cabeças assim, ó. Eu coloquei mãe em 4 cabeças. Falei, quem que é esse aqui? Esse é meu, Fran. Então é loucura. 30 segundos ele sai do carro. Imagina 7 dias, não é? Fique aqui, que vai chover. Imagina, primeiro dia, segundo, terceiro, 4º dia, aquele povo. Imagina as esposas dos filhos. Desculpa, mas seu pai está louco. Eu não vou embarcar. Minha família está toda aí fora. Eu não vou ficar nessa loucura não. Está todo mundo aí, olha para a janela. Noé, olha pela janela. Ele olhava para a janela, todo mundo se engole na chuvinha. Não chovia, 7 dias, o povo preso dentro da arca. Mas ele manteve a sua família. Ou seja, não importa o tempo, envolva a sua família. Não importa o quanto tempo, não importa o qual é o seu esforço. Não importa qual é a dificuldade, você precisa envolver a sua família no reino. Envolva a sua família com a igreja, porque isso ajuda. A igreja não é o reino, mas faz parte do reino. Então envolva suas crianças no Casa Kid, envolva seus filhos nos adolescentes, nos jovens, envolva, escuta o que eu estou falando. Se envolva com o máximo de coisas que a igreja tem a oferecer. Se envolva com os links, se envolva com eventos, com encontros, com seminários. Vocês precisam se envolver, porque quanto mais próximo, melhor é para se manter. Tudo isso são estratégias para que a gente se mantenha junto, para que sua família esteja junto, unidos. Todos entraram na arca, diga isso bem alto. Todos entraram na arca, o que significa isso?
Estou caminhando para o final. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39. O que significa que todos entraram na arca? O que significa envolver toda a sua família na arca? Se envolver toda a sua família no reino? Mateus capítulo 24, 37 ao 39 diz assim: e como foi nos dias de Noé? Olha só, Noé está lá em Gênesis. Isso aqui lá em Mateus. Lá em Mateus, eles estavam falando, Jesus dizendo: e como foi lá atrás, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, se embebedavam, iam para as festas e tudo mais. Alguma semelhança nos dias de hoje? Até o dia em que Noé entrou na arca. E depois de 7 dias, no caso aqui, né? E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E ele termina dizendo como? Leia comigo. Assim... e todos entraram na arca. Envolva toda a sua família na arca, no reino, porque o Filho do Homem irá voltar. E quando ele voltar, toda a sua família precisa estar dentro do coração de Deus. Envolva a sua família. Todos entraram na arca. Todos. Coloca uma coisa no seu coração. Toda a minha família vai entrar na arca. Você precisa ter isso como o maior objetivo, talvez, a maior, talvez até dificuldade que você possa enfrentar na sua vida. Toda a minha família precisa estar na arca comigo. Toda a minha família, toda a minha família. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. E isso não é errado, nós queremos dar o melhor estudo, não é verdade? Você tem que fazer isso mesmo. As melhores roupas, os melhores brinquedos, hoje é os melhores celulares. Nós queremos as melhores férias. Cara, que louco levar os seus filhos para umas férias inesquecíveis. Nós queremos e nós nos esforçamos para isso. Porque nós trabalhamos todos os dias e nós nos projetamos para que nossos filhos tenham uns tênis legais, para que tenha brinquedos legais, para que vá em passeios legais, para que tenha celular, brinquedo, roupa, para ter uma escola muito boa. Nós nos esforçamos para isso, certo ou não? E não é errado. O problema, porém, tudo isso é passageiro. Muitos pais não se esforçam da mesma maneira para ter os seus filhos dentro da arca. Graças a Deus que nós estamos aqui. Graças a Deus que nós estamos entendendo sobre a paternidade bíblica, sobre a falta de ausência e os padrões que não condiz com a palavra de Deus. Então, dar o nosso melhor, fazer com todas as nossas forças, ser o alívio para a nossa família, agradar a Deus, envolver a nossa família, dar o melhor de nós para a nossa casa, é com certeza a melhor coisa que nós podemos fazer. Porém, nada se compara a ter a sua família envolvida no reino. Nada se compara. Que através de nós, com essa consciência de o que realmente é importante e o que os meus filhos precisam carregar junto comigo, acima de bons celulares, de boas roupas, de bons estudos, acima de tudo, é ter o eterno em seu coração. Eu quero concluir dizendo que Deus não busca suas mãos, mas Ele busca o seu coração. Ele poderia encontrar alguém, um ótimo construtor de barcos, mas Ele encontrou alguém que não tinha experiência nenhuma, né, Tião? Não sabia nada, mas tinha um coração pronto a obedecer. Um coração quebrantado, um coração generoso, um coração que agradava o coração de Deus. Às vezes nós estamos muito preocupados no que nós podemos dar com as nossas mãos, e o que Deus está olhando é como nós estamos dando. Qual é a maneira? É a mesma coisa de ofertar. Por que você oferta? É o coração. Deus não olha a quantidade, mas olha o coração. Por que você está dando tão pouco? Ou por que você está dando muito? Pouco ou muito, por que você está dando? Qual é o seu coração? Seja o alívio, agrade a Deus e envolva toda a sua família no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe os papais, que Deus abençoe as mamães, os filhos, todos, a família, toda a família em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar e vamos orar a Deus.
agradecer a Ele por essa palavra e dizer: Jesus, me ensina. Senhor Deus, me ensina a ser um bom pai. Você que é mãe, você pode já pegar o gancho e dizer: Jesus, me ensina a ser uma boa mãe. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença, Pai, e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Te agradecer por essa palavra. Obrigado, Deus. E nos ajude, Deus, a partir de hoje, Pai, nos ajude a ser um alívio na nossa família, a ser o conforto, o descanso, a ser ali, ó Deus, a segurança, um agente de segurança, pela Tua graça e misericórdia. Mas nos ajude, Pai, nos ajude a agradar o Teu coração, a não entrar no padrão do mundo, mas dentro das nossas limitações, com todas as nossas forças, queremos agradar o Teu coração. Nos ajude, Senhor, a envolver toda a nossa família no Teu reino, na Tua vontade. Que os nossos filhos venham crescer de acordo ao Teu coração, com o padrão daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que os nossos filhos cresçam com princípios, com valores, com fundamentos bíblicos, ó Deus. Nos ajude também a ser exemplo para os nossos filhos, vivendo e andando assim como Noé. Noé andava com Deus, Noé tinha um relacionamento com Deus, e da mesma forma nós queremos diariamente ter um relacionamento com Deus, diariamente ser um padrão de homem, de mulher, de cristão, assim como a palavra de Deus nos ensina, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.